Olá, 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 boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Tô aqui já. A gente hoje vai falar sobre descobrindo a saúde mental. Oi, Felipe. Pessoal que foi entrando, pode ir comentando, pode ir participando. A gente vai ter esse papo aqui, bater esse papo, ter essa conversa sobre saúde mental. E aí eu vou falando aqui algumas coisas falando aqui algumas coisas a respeito desse assunto, né, que é tão importante. A gente está aí no Janeiro Branco, e aí eu vou explicar um pouco, falar um pouco sobre a saúde mental, e eu vou começar falando para ti sobre o porquê de descobrindo a saúde mental. Ela está coberta? Né? Por que descobrindo a saúde mental? A gente vai entender um pouco melhor isso ao longo dessa live, dessa conversa. Então, se você quiser fazer perguntas, comentários, o nosso diretor de marketing, o Gustavo, ele está assessorando numa outra sala e aí ele vai me alertando caso tenha alguma dúvida. Mas eu preparei essa fala de hoje de acordo com dúvidas que são centrais e informações que eu considero que sejam bastante importantes a respeito desse assunto. Eu queria começar, eu estou aqui com um controlezinho, né, daquilo que eu considero que seja importante falar para vocês. E aí eu queria começar te dizendo uma coisa que é básica. Quem foi que idealizou a campanha do Janeiro Branco? Você sabe? Felipe, você sabe quem foi que idealizou essa campanha? Você já ouviu falar? Né? O foco principal disso aqui que eu vou falar não é sobre o nome de quem teve essa iniciativa, mas o principal aqui é falar o porquê, porque aí a gente começa a entender um pouco mais sobre a saúde mental. Né? Quem idealizou foi o psicólogo Leonardo Abraão. Foi no ano de 2014 que teve a primeira ação do Janeiro Branco, em janeiro, né? E aí, na verdade, a iniciativa, a ideia foi bolada em 2013, né? Foi inspirada, né, no Outubro Rosa, né? Várias ações foram inspiradas no Outubro Rosa e outras ações semelhantes, mas teve um dado que é muito relevante, que o psicólogo mineiro Leonardo Abraão, ele foi alarmado, digamos assim, por um dado da Organização Mundial de Saúde, da OMS, né, que sinalizou naquele ano que 16% da população sofria de depressão. Só que, mesmo isso sendo um dado alarmante, mesmo tendo sido inspiração para a criação dessa campanha do Janeiro Branco para falar sobre saúde mental, nunca o Janeiro Branco ele foi especificamente sobre um tipo de transtorno, nunca foi sobre, por exemplo, depressão. Né? Desde o início foi sobre a saúde mental em si. Foi usado para discutir, para levar reflexão para a população a respeito do que seria essa saúde mental. E a gente ainda está nessa luta, estamos em 2018 e nós, eu e você, muitas vezes não temos a dimensão da complexidade que é o conceito de saúde mental. Né? Mas um outro grande objetivo, né, que foi levado desde o início foi o combate ao adoecimento emocional. E quando a gente fala de adoecimento emocional, a gente começa a entrar um pouco mais no que seria essa saúde mental, na complexidade que é a saúde mental. Mas aí eu queria te dizer uma coisa, se você for procurar se você for pesquisar sobre saúde mental, sobre Janeiro Branco, e você for tentar entender um pouquinho mais essa campanha, você vai ver em diferentes fontes, diferentes tipos de destaques. Por exemplo, o Janeiro Branco, ele existe por 2 grandes objetivos, ele existe por 10 grandes papéis, são 10 grandes propósitos que o Janeiro Branco ele tem. Mas eu queria te dizer dois grandes papéis centrais que fazem com que você entenda o porquê dessa campanha. Isso é muito importante, porque a gente passa o mês inteiro, e hoje ainda é dia 10, você vai passar o resto do mês inteiro, né, ouvindo sobre o que seria esse Janeiro Branco. E se você não entender qual é o conceito, se você não entender como que você desenvolve saúde mental, você precisa desenvolver saúde mental, você precisa trabalhar a sua saúde mental. Será que o fato de que você não tem uma doença não significa que você automaticamente tem saúde? Então a gente vai conversar sobre isso aqui. Então entender um pouco melhor o porquê disso, quais são os papéis principais dessa campanha, faz com que você consiga, a partir desse momento, ser beneficiada dela. Não é isso? E aí eu queria te dizer que eu resumiria esses 10 ou 20 grandes objetivos da campanha, eu resumo em 2 grandes pontos centrais. O primeiro ponto é a desconstrução de tabus sobre a saúde mental.
Quando a gente fala de desconstrução de tabus, a gente automaticamente fala, então, que existe muito preconceito em torno desse assunto, em torno desse tema, né? Se eu entendo que é um tema que é tabu, se é um tema que é estigmatizado, que existe muito estigma em torno dessa temática, eu entendo que a saúde mental ela ainda não é compreendida, ela ainda não é abarcada dentro da sua complexidade. E aí esse é um dos principais objetivos e um dos grandes papéis do Janeiro Branco, é desconstruir esses tabus que estão em torno desse tema. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente desconstrói tabus em relação a qualquer tipo de temática ou problemática? Através de informação e através de aproximação com essa temática. E esse é o nosso objetivo aqui hoje, né? Aproximar você dessa temática para que a gente consiga desconstruir esses tabus. E a partir do momento que a gente desconstrói esses tabus, a gente consegue ir para o segundo ponto, né? São 2 grandes papéis, como eu disse, da campanha Janeiro Branco. O segundo seria destacar a importância de cuidar da sua saúde mental. Então, a partir do momento que eu entendo, que eu desconstruo os meus preconceitos, que eu desconstruo esses tabus que estão em torno do tema, eu consigo passar a entender que existe uma importância em torno do cuidado da saúde mental e que eu preciso cuidar da minha, que você precisa cuidar da sua, tá bom? Mas aí a gente está aqui conversando sobre isso, está falando sobre esse assunto, Janeiro Branco, saúde mental, compreender, né, o que é de modo geral, mas aí a gente não pode continuar conversando sobre isso se eu não te disser o que é saúde mental, afinal de contas, né? O que é? O que é isso? O que eu quero dizer quando eu falo de saúde mental? O que as pessoas querem dizer quando elas falam de saúde mental? O que os profissionais querem dizer quando eles falam de saúde mental? E aí eu destaco, né, gente, oi, tudo bem? Boa noite, Paula, psicóloga, diretora-geral da Quatro, né? Tô aqui conversando com vocês, sejam bem-vindos, vocês que entraram agora. Sintam-se à vontade para participar, né? E eu queria dizer, fazer só uma pausa, né, enquanto tem mais gente entrando também, para dizer que se você está aqui por conta de um autocuidado, né? Eu quero saber mais sobre saúde mental por conta de um autocuidado, né? Isso faz todo sentido mesmo, isso faz todo sentido para você. E se você está aqui também como profissional da saúde, se você atua nessa área e você quer entender sobre a saúde mental para poder cuidar melhor da saúde dos outros, Paulo, eu trabalho com saúde, mas eu não trabalho com saúde psicológica, com saúde mental. Você vai entender ao longo dessa nossa live aqui até o final que ainda assim você trabalha indiretamente com saúde psicológica e que é muito importante você compreender isso, você compreender o que é isso. E se você trabalha em outras áreas que não são da área da saúde, você também vai ver que é muito importante você entender o que é saúde mental. E eu queria te dizer o que é saúde mental, começando a te dizer o que não é saúde mental. Adoro falar isso, né? Vamos entender o que não é. E aí eu trouxe 3 pontos aqui centrais, que são bem interessantes e são bem curiosos, né? Isso aqui gera bastante confusão das pessoas. As pessoas pensam algumas coisas. A gente vai entender o que é. A primeira coisa, saúde mental não é sinônimo de doença mental. Esse é o mais leve, né? Esse é o menor. Mas por que eu digo isso? Sinônimo? Como assim sinônimo? É porque quando a gente fala de saúde mental, automaticamente todo mundo pensa em transtorno. Todo mundo pensa em doença psíquica, todo mundo pensa em um quadro psicopatológico, pensa logo em esquizofrenia, pensa em burnout, pensa em demência, pensa em quadros psicológicos que estão, doenças psicológicas que estão lá relatadas no CID, que é o Manual Diagnóstico de Doenças. Mas eu queria começar te dizendo que saúde mental não é sinônimo de doença mental, ou seja, uma coisa não necessariamente ou unicamente é falar da outra, tá bom? E aí a segunda coisa, o segundo já começa a ficar mais pesado, começa a confundir mais, né? O primeiro a gente já viu, saúde mental não é sinônimo de doença mental. O segundo saúde mental não é ausência de doença mental. E isso gera muita confusão. Paula, como assim? Calma, Paula, vamos lá, gente, a gente vai conseguir chegar lá. Quando eu digo que saúde mental não é ausência de doença mental, eu tô te dizendo que nem todo mundo que não tem doença mental ou doença psicológica necessariamente tem saúde mental. Como assim, Paula? Eu jurava que porque eu não tinha um transtorno, porque eu não tinha uma classificação lá no CID, eu necessariamente tinha saúde psicológica, eu tinha saúde mental. Eu sou uma pessoa saudável psicologicamente.
Eu não tô dizendo que você não é, mas eu tô te dizendo que não é o fato de que você não tem uma doença psicológica que significa necessariamente que você é uma pessoa que tem saúde psicológica. E aí a gente vai precisar entender que é isso, o que mais que abarca essa saúde mental e o que mais que eu preciso trabalhar, já que simplesmente o fato de eu não ter uma doença psicológica hoje não significa que eu tenho saúde mental. E aí a terceira coisa que eu queria te dizer é: a presença de doença mental também não significa a ausência de saúde mental. Esse é um terceiro ponto que também gera muita confusão, muita confusão. A presença, quase todo mundo acha isso, gente. Se vocês quiserem responder, se vocês quiserem comentar, né, quantos de vocês achavam que a presença de doença mental significava a ausência de saúde mental, né? Então, se a pessoa tem doença, se a pessoa tem um transtorno, se a pessoa tem uma esquizofrenia, se a pessoa tem o autismo, por exemplo, algum nível de autismo, independente de qual nível seja, necessariamente essa pessoa é uma pessoa que não tem saúde psicológica. E não é isso. Ela pode sim ter, inclusive ela pode ter mais do que uma pessoa que nunca teve ou nunca soube o que é um transtorno. Olha que interessante, né? Você tá vendo como é importante a gente falar sobre esse tema? Você tá vendo como é importante a gente desconstruir todos esses tabus que estão em torno? Né? Você já começou a entender o que saúde mental não é. Mas eu vou te dizer, eu vou te dar uma definição que eu mesma escrevi pra gente poder conversar um pouco mais sobre isso, tá bom? Então, a saúde mental, ela consiste no desenvolvimento de repertório intrapessoal e interpessoal e das competências socioemocionais. Consiste na capacidade de lidar com as adversidades, com as exigências e condições da vida, inclusive com a presença de alguma doença. E aí você começa a entender que saúde mental é muito mais complexo do que aquilo que você tinha imaginado, do que aquilo que você tinha pensado. Né? Então, ter saúde psicológica significa desenvolver o teu repertório intrapessoal. Isso significa, para começo de conversa, que você precisa trabalhar a sua relação com você mesmo. Como é que você lida com você mesmo? Como é que você lida, por exemplo, com estar sozinho em um lugar? Como é que você lida, por exemplo, com a sua relação com os seus sentimentos? Com a forma como você reage ao que acontece na sua vida? Com as escolhas que você precisa fazer na sua vida? Com o modo como as outras pessoas tratam você? Como você lida com o seu físico? Como você se percebe? Como você se sente quando você se olha no espelho? Como você se sente quando as outras pessoas dizem alguma coisa que dói, que machuca, que fere você? Ou que você interpreta de uma forma que é negativa? Não necessariamente é. Então isso aqui é um pouquinho do que eu poderia te dar de exemplo do que é o teu repertório intrapessoal. Você trabalhar a tua relação com você mesmo. Eu sou Paula, e quem é Paula? Do que Paula gosta? Do que Paula não gosta? O que agrada a ela? O que ela quer? Qual é o propósito de vida dela? Quais são os valores que ela tem? Né? Então essa relação com você diz muito da sua saúde psicológica e diz muito da sua saúde mental. E aí eu vou falar também das tuas competências, do teu repertório interpessoal. Ou seja, como você se relaciona com as outras pessoas. Ou seja, é muito importante a gente entender, e isso talvez você já tenha escutado, mas é sempre importante a gente reforçar que o modo como você se relaciona com você, ou seja, a tua inteligência intrapessoal, tem tudo a ver com o modo como você vai se relacionar com as outras pessoas. Tem tudo a ver com o modo como você vai se portar no trabalho, tem tudo a ver com o modo como você vai se portar em todos os teus ambientes, os ambientes que você frequenta. E aí, você começa a entender que saúde mental e saúde psicológica é muito mais complexa do que você tinha pensado. Já reparou? Eu acho que você já percebeu. E aqui na minha fala, eu já tô te dizendo um pouco de como que você consegue trabalhar e desenvolver essa saúde psicológica na tua vida. Gente, desenvolvimento de saúde psicológica não é algo que se dê em determinado momento ou que se consiga em determinado momento que você vai e diz, pronto, agora eu sou saudável psicologicamente e agora tá tudo garantido. Não. Né? É algo que você trabalha pro resto da vida. Transtornos, inclusive, falando aqui de transtornos e de quadros psicopatológicos, eles são desenvolvidos ao longo da vida, eles podem ser desenvolvidos ao longo da vida. E é sempre importante que a gente tenha esse cuidado, esse autocuidado, né? Mas então, você vai ter que desenvolver isso ao longo da sua vida, você vai ter que trabalhar isso, e é muito importante você entender como que você trabalha essa saúde psicológica. E aqui eu tô te dizendo como, eu tô te dando exemplos,
né, de como você vai trabalhar isso. Você vai trabalhar, por exemplo, como eu citei, as suas competências socioemocionais. As competências que são várias, né? Isso aqui eu falaria de um leque de competências, mas é mais importante agora eu te dizer o que isso representa, né? Competências socioemocionais representam as competências que você tem para lidar com as outras pessoas, para lidar com o mundo. E aí depois eu falo sobre as exigências, a capacidade. Isso aqui é fundamental, gente. Isso aqui é simplesmente fundamental, a capacidade que você tem de lidar com as adversidades, com as exigências e com as condições da vida, inclusive com a presença de alguma doença, né? A presença de alguma doença é só uma das possibilidades, mas você vai ter que lidar com as adversidades que são intrínsecas à existência. Se você nasceu, se você cresceu e se você passou por um processo chamado processo de socialização, então você necessariamente vai ter que lidar com adversidades. Você vai ter que lidar com as exigências e com as condições que a vida vai imprimir para você. Então aqui eu tô falando daquele boleto que você tem que pagar, eu tô falando daquele fora que você vai levar, eu tô falando daquele emprego que você não vai conseguir, eu tô falando daquele problema no casamento, no relacionamento, eu tô falando de uma traição que você venha a sofrer da vida, seja um relacionamento, seja qual tipo de relacionamento for. Eu tô falando, deixa eu ver, das dificuldades que você vai ter nos seus relacionamentos com seus filhos, né? Eu tô educando bem, como é que eu educo, como é que eu faço, será que eu tô fazendo certo, será que eu tô fazendo errado, será que eu devia ser mais cuidadosa, será que eu devia ser menos, será que eu tô fazendo a minha parte, será que eu tô sendo uma boa mãe, um bom pai? E isso só a gente faz, tá, gente? Só o ser humano tem essa capacidade, digamos assim, de ter esse nível de preocupação, né? E aí a gente precisa entender que saúde psicológica significa eu conseguir lidar com essas adversidades, eu conseguir lidar com essas preocupações, eu conseguir lidar com todos esses desafios que são intrínsecos à minha existência. E aí a gente vai falar agora sobre a promoção de uma cultura da saúde mental. A gente já falou um pouco, a gente já desconstruiu um pouco sobre o que seja saúde mental, na verdade um pouco não, muito, né? A gente já entendeu o que a saúde mental não é. A gente já entendeu que falar de saúde mental não necessariamente é falar de transtorno, não é somente falar de doença psicopatológica, não é também. É muito importante a gente falar sobre essas questões. É muito importante a gente tratar sobre isso, a gente falar, por exemplo, da importância da psicoeducação, que seria um outro tema que eu poderia trazer aqui em um outro momento para você. Né, mas é importante a gente entender que esses tabus em torno dos transtornos precisam ser enfrentados, que é importante que essas pessoas elas sejam socializadas, elas estejam no nosso meio e que elas sejam respeitadas e que elas sejam compreendidas também dentro daquilo que seja possível. Então, falar de saúde mental também é falar sobre isso e também é combater no sentido de levar prevenção para que haja o combate, né, para que haja minimização do desenvolvimento de transtornos, né, na sociedade, porque existem ações que podem ser tomadas preventivas para evitar, né, doenças mentais, como a gente está falando aqui. Mas a gente vai falar agora, já que a gente já compreendeu mais sobre o que é a saúde mental e sobre o papel dela e sobre como que a gente desenvolve, né, como a gente pratica isso no nosso dia a dia. Eu vou falar um pouco sobre essa promoção da cultura da saúde mental. Eu não sei se você já ouviu, e isso é uma curiosidade também, né? Cultura da saúde mental. O que é isso? O que seria essa cultura? Acaba que porque a gente tem Janeiro Branco, uma campanha de Janeiro Branco que tem alguns objetivos, e aqueles objetivos, lembra que eu comecei falando para você que o primeiro é desconstruir os tabus, e o segundo é incentivar, é lembrar as pessoas de que elas precisam cuidar da saúde psicológica delas, acaba que a consequência disso, a consequência desse movimento que acabou se chamando Janeiro Branco, é o desenvolvimento de uma cultura da saúde mental. E a gente entra para uma segunda parte da discussão que é muito interessante. Muito interessante mesmo. Mas para a gente falar sobre isso, para a gente falar sobre o que é essa cultura da saúde mental, eu vou te falar que duas coisas que são necessárias para que a gente consiga estabelecer essa cultura. Você já deve imaginar. A gente já ouviu falar aí, por exemplo, de cultura do estupro. A gente já ouviu, por exemplo, falar de cultura de preconceito. A gente já ouviu falar de cultura, a gente ouve falar de cultura na música, a gente ouve falar de cultura
E aí, como é que isso se daria em relação a uma cultura da saúde mental? Mas duas coisas são necessárias para que a gente consiga implementar essa cultura. Em primeiro lugar, antes mesmo de você entender o que é ela. A primeira coisa é uma coisa que a gente já conseguiu nessa nossa conversa aqui. A gente já entendeu, mas eu vou frisar com você, a gente precisa entender que ela não se dá apenas em hospitais. Essa cultura, essas ações, essa promoção de saúde psicológica, ela não se dá apenas no ambiente do hospital, ou no âmbito hospitalar, ou em locais em que haja pessoas doentes. A gente já entendeu, a gente já construiu isso aqui junto, né? Então, a gente já entendeu, como eu já falei, que acontece fora, que acontece em outros lugares, que acontece, na verdade, no nosso dia a dia. A segunda coisa que a gente precisa entender, e aí que é um ponto que eu disse que seria bem interessante da nossa conversa, do nosso diálogo, é entender que ela é diferente de uma saúde estética. A saúde mental, a saúde psicológica, ela é diferente de uma saúde estética. Mas, Paulo, o que tu tá querendo dizer quando tu fala de uma saúde estética? Saúde estética é uma expressão que eu estou usando aqui para falar da saúde pública. Como assim saúde pública? A saúde que as outras pessoas podem ver. Aquilo que os outros conseguem enxergar. A gente tem claramente, você com certeza você vai concordar comigo, que a gente tem uma cultura de cuidado, de incentivo à saúde estética. Quando eu falo saúde estética aqui, eu tô falando da saúde que tem a ver com o belo, que tem a ver com o que as pessoas conseguem ver. Tem a ver muito, eu vou fazer aqui uma ilustração, tem a ver com o que as pessoas veem quando eu fico parado, por exemplo. O que você tá vendo? Né? Então então a gente incentiva, a gente tem a cultura para cuidar do corpo, para cuidar da pele, para comprar maquiagem, para usar, para cuidar do cabelo, para cuidar das mãos, para cuidar de tudo aquilo que as outras pessoas conseguem ver de uma forma mais óbvia. E aí a gente tem a relação que a gente estabelece hoje em dia com as redes sociais, a relação que a gente estabelece hoje em dia, né, com essa cultura do público, com essa cultura daquilo que a gente mostra, né? E recentemente eu fiz, inclusive se você quiser me seguir lá no Instagram, @ainquietadora, é um espaço em que eu faço reflexões, várias reflexões a respeito de todas essas questões que envolvem, inclusive, as competências socioeconômicas, o desenvolvimento das inteligências intrapessoal e interpessoal. E aí eu tô falando disso, eu lembrei disso exatamente porque eu fiz recentemente uma postagem a respeito de redes sociais. Eu falava exatamente disso, né, da facilidade que a gente tem hoje em dia, que é maior, mas que sempre existiu, essa nossa tendência de demonstrar algo que a gente de fato não está sentindo, né? E aí com as redes sociais a gente tem um aumento disso, a gente tem uma facilidade maior para demonstrar algo que não é verdade, na verdade, e só a gente sabe disso. Mas aí a gente fomenta isso exatamente porque existe essa cultura. E a cultura, a saúde psicológica e a cultura da saúde psicológica, ela está em torno de uma cultura que é diferente dessa saúde que é estética. A saúde psicológica, ela está em todas aquelas questões que a gente trabalhou aqui ainda agora e que eu acabei de citar, né? Na inteligência intrapessoal, na inteligência interpessoal, a minha percepção de mim, a forma como eu respondo às dificuldades, às demandas da vida, a forma como eu respondo aos momentos em que eu tô triste, a forma como eu respondo, por exemplo, a uma TPM, né? As mulheres sabem bem aí, a uma gravidez, a uma não gravidez, enfim, a diversas situações, a perder um filho, né? Eu tenho resiliência, eu desenvolvo resiliência, eu consigo, né, ressignificar aquela experiência que eu passei. Tudo isso fala de saúde psicológica, que, como eu estou dizendo, é diferente dessa saúde que eu chamei de saúde estética. Então, uma cultura da saúde mental é uma cultura que promove isso. É uma cultura que incentiva a população e a sociedade a trabalhar isso no seu dia a dia, a trabalhar isso na relação que ela estabelece, aliás, trabalhar a relação que ela estabelece com o outro e a relação que ela estabelece em primeiro lugar consigo. Trabalhar a cultura de saúde psicológica é a gente parar de frisar e dar só destaque e importância para isso que é externo, que é estético, que é público, né? Necessariamente público, né? E começar a falar daquilo que é encoberto, né? Isso aqui é uma linguagem bem da análise do comportamento, que é a minha abordagem dentro da psicologia, né? Que é privado, né? Aquilo que as outras pessoas não conseguem acessar. Mas aí tem uma curiosidade a respeito disso. Tem uma pergunta que é muito interessante a esse respeito, que é por quê?
por que que é tão mais fácil promover uma cultura de saúde estética? Por que que é mais fácil promover essa cultura de saúde estética e por que que é tão mais difícil a gente promover uma cultura de saúde psicológica? Você tem alguma ideia? Você que está aí vendo esse vídeo, que vai estar disponível em algum momento, aliás, em vários momentos, em todos os momentos ele vai ser disponibilizado, e aí você vai poder acessar. Você que está vendo esse vídeo agora, por que você acha? Por que você acha que a saúde estética é muito mais incentivada, é muito mais trabalhada, é muito mais cuidada, a gente cuida mais disso, do que a saúde psicológica? Por que você acha? E aí eu vou te falar sobre uma expressão que eu particularmente gosto muito, né? Que é uma expressão que eu uso, né, no cotidiano para falar a respeito de temas como esses, né? Que assumem essa função como da saúde psicológica. É uma expressão que se chama The Elephant in the Room. Não sei se você já ouviu falar, mas The Elephant in the Room é uma expressão em inglês, como você já percebeu, que eles usam, né, quando eles querem falar a respeito de alguma coisa que é um problema que todo mundo está vendo, né, ou que muitas pessoas estão vendo e que eles não querem comentar sobre isso, né? É um problema que existe, ele é real, mas as pessoas tá todo mundo ali fingindo que aquilo não existe, tá todo mundo fingindo que aquele elefante não tá naquela sala. Essa é a tradução literal, The Elephant in the Room, um elefante na sala, né? E aí você imagina, por exemplo, que em uma sala de um escritório, por exemplo, ou em um hospital, ou em qualquer lugar que você pensar. Mas, por exemplo, vamos usar o exemplo de um casal que está conversando, que está discutindo a relação. Imagina lá que existe um elefante no meio dessas duas pessoas. E essas duas pessoas, elas continuam conversando como se nada estivesse acontecendo. Tem um elefante no meio delas, mas elas continuam conversando como se nada estivesse acontecendo. Esse é um exemplo que eu costumo usar para ilustrar problemas que são tabus, assuntos que são tabus na nossa sociedade. Então, por quê? Por que é tão mais fácil? Essa foi a pergunta que eu acabei de fazer. Por que é tão mais fácil promover a cultura de saúde estética? E aí eu te respondo, eu até escrevi aqui a resposta, uma resposta que é bem interessante, que é um resumo disso que eu tô falando. O problema está lá, mas a gente não fala sobre. E só conseguimos não falar. Essa aqui é a resposta para a pergunta: por quê que a gente tem um incentivo tão grande à cultura estética, mas não tem um incentivo à cultura da saúde psicológica, né? A gente só consegue não falar sobre a saúde psicológica porque esse elefante, entre aspas, ele não é visível. Ele não é tão visível quanto o que é estético, quanto o que é público, quanto o que as pessoas conseguem observar com muito mais facilidade. Então é muito mais fácil fingir que ele não é real. É muito mais fácil fingir que eu não preciso cuidar da minha relação comigo mesmo. Por quê? Porque eu consigo levar isso. Mas é interessante quando a gente fala assim, porque não é público, né? É privado. Porque a gente cuida do que é público, as pessoas veem. E aí, mas gente, pensem comigo, percebam junto comigo que, na verdade, a saúde psicológica, ela também é pública. Isso de como você se relaciona com você, isso da tua inteligência intrapessoal e isso da tua inteligência interpessoal também é público. Por que é público? Porque se manifesta publicamente. A forma como você se relaciona com o outro, se você consegue se dar bem com o outro, se você tem dificuldade de relacionamento com o outro, se você, por exemplo, tem uma dificuldade com um filho, se você tem uma dificuldade com um namorado, ou você tem uma dificuldade de construir relações, ou você tem dificuldade no trabalho, ou você tem dificuldades com você mesmo, essa é a manifestação pública da sua relação com a sua saúde psicológica. Então, não ter saúde psicológica é sim demonstrado publicamente, só que é muito mais fácil de você fingir que não está lá, né? É um elefante, é gigante, tá atrapalhando, tá impedindo, tá incomodando, mas é mais fácil você fingir que não tá lá do que, por exemplo, uma doença como um câncer que começa, por exemplo, a atrofiar o corpo e aí você vê, e aí todo mundo olha para você, por exemplo, num caso de um HIV que venha a se tornar uma AIDS, né? Que venha a se tornar AIDS, não é a mesma coisa, tá, gente? E aí, quando a pessoa já tá com AIDS, né? As pessoas olham claramente e dizem assim, ei, você tá com algum problema. Você tem alguma coisa, você tá doente, você precisa se cuidar. É muito mais fácil, é muito mais claro você perceber esse tipo de problema e você ir atrás de cuidar, ou você colocar uma maquiagem, ou você
ir atrás de fazer algo esteticamente do que você fazer alguma coisa ou dos outros fazerem alguma coisa em relação a você, quando o problema ele é menos público do que esses problemas que eu acabei de citar. Né? Então você não está saudável psicologicamente, você não está se sentindo bem com você mesmo, mas é mais fácil ficar empurrando com a barriga e fingir que aquele problema não existe. Né, essa é a resposta para a pergunta que eu tinha feito ainda agora, né, e que eu trouxe a reflexão para a gente conversar, que era a seguinte pergunta: por que é tão mais fácil promover uma cultura da saúde estética do que promover uma cultura da saúde psicológica? Então, gente, a nossa conversa está chegando ao fim, tá? Foi ótimo, foi maravilhoso conversar com vocês sobre esse assunto. E aí eu queria finalizar dando um recado. Qual que é o objetivo disso daqui? Lembra que eu comecei falando que tinham 2 grandes objetivos para o Janeiro Branco? Tinham 2 grandes objetivos para essa campanha ter nascido e para ela continuar existindo? Que o primeiro era para desconstruir tabus. E o que foi que eu disse? O que a gente precisa fazer quando a gente precisa desconstruir um tabu? Como que a gente consegue desconstruir esse tabu? Através de informação, em primeiro lugar, levando informação, aproximando as pessoas daquela temática que tem um preconceito, que tem, como eu disse aqui, um tabu em torno dela. E a segunda coisa que eu falei pra você, que era o segundo grande objetivo do Janeiro Branco, que era exatamente incentivar as pessoas a desenvolver, a trabalhar a sua saúde psicológica. E aí, qual é o recado? Por que eu falei sobre isso? Por que eu fiz essa retrospectiva aqui nesse momento? Para falar que esse vídeo aqui, esse momento aqui de reflexão tinha exatamente esse objetivo, tem exatamente esse objetivo, né? De levar a informação e de, em segundo lugar, incentivar você a cuidar da sua saúde psicológica. E esse é o recado que eu, como psicóloga, como psicomotricista em conclusão, já não digo nem informação, eu digo em conclusão, né? Digo para você, o recado que eu quero deixar para você é: cuide da sua saúde psicológica, cuide das suas emoções, né? Eu falei aqui para você também que eu tenho uma página no Instagram, eu tenho um projeto que se chama Projeto Inquietude, é um projeto recente, né? Um Instagram recente, inclusive, também, mas é uma página que eu venho trazendo conteúdos exatamente para trabalhar essa saúde psicológica, né? Se chama @ainquietadora. E aí eu falo lá a respeito eu falo que nós somos BEAs, que nós somos bagagens emocionais ambulantes, né? Então eu friso aqui novamente: cuide das suas emoções, cuide daquilo que está guardado aí em você e você não lembra e você acha que o tempo passou. Passou o tempo? Não, eu já deixei para trás. Eu tô em um outro relacionamento, eu tô em outro emprego, eu tô em outra cidade, eu tô em um outro contexto, eu tô em outras situações, mas na verdade aquilo ali tá te acompanhando, aquilo ali tá com você. Será que não é o momento de parar e fazer uma reflexão? Será que o fato de você não estar fazendo essa reflexão não tá te impedindo de avançar, de tomar novos caminhos, de fazer essa mudança de novo ano? Estamos em janeiro aí, de fazer essa mudança de novo ano que você tanto quer fazer? Será que esses projetos que você está aí há alguns anos querendo tirar do papel, será que o fato de você não estar trabalhando as suas emoções, não estar fazendo uma leitura de você mesmo, não está dificultando você tomar essas decisões, tomar essas atitudes, tomar essas ações na sua vida? Cuidar de saúde psicológica é isso, gente. É cuidar da saúde, é cuidar das emoções, né? Como eu acabei de falar. E aí a segunda coisa que eu queria te dizer como recado, para que você consiga ter instrumentos e ferramentas para cuidar de si mesmo, é você observar como é que você se comporta. Quem se comporta, Paulo? Meu vizinho, meu amigo, meu irmão, meu namorado, minha namorada? Não, você. Como você se comporta? Se observe, né? Se observe. Como é que você se comporta? Como é que você se sente? Seja um observador de você mesmo. Analise como é que você responde às situações. E aí entra o terceiro ponto, que é: fique de olho em alterações. É muito importante. Aí você vai e escuta Drauzio Varela, ou então, não sei nem se eu falei o nome dele certo, gente, desculpa se eu não falei, mas você vê um médico lá falando sobre alguma doença, e aí ele fala assim: observe alterações na sua pele, observe se existem pontos vermelhos,
Observe se existe secura, observe se você está com mau hálito ou uma série de outras características que seriam sintomas, alerta para você se preocupar com algum tipo de doença. E aí você fica de olho, você observa. Mas em relação à saúde psicológica, como é que funciona? Também funciona da mesma forma. Você precisa ficar de olho nas alterações. Você precisa descobrir e perceber como é que você é. Como é que você é, Roberto, João, Joana, Letícia, né? Falar que alguns nomes que eu tô vendo é Santiago, vídeo pausando, algumas pessoas que eu tô vendo aqui o nome, né? Descubra como é que você é, quais são as suas características, qual é o seu normal, entre aspas, como você costuma ser a maior parte do tempo, e repare em alterações. Repare se tem alguma coisa que mexe muito com você, se tem algo que te tira do sério e algo que não te faz bem, né? Então a gente também precisa, não só pro caso do Drauzio Varela lá, que diz para você ficar observando se tem mancha vermelha na sua pele, a gente também precisa fazer isso, observar as alterações que a gente sofre em relação às nossas características psicológicas. Isso, gente, é cuidar da saúde psicológica. Isso é cuidar da manutenção da sua saúde. Como eu já disse ao longo dessa conversa aqui, é algo que nunca acaba. É algo que não vai ter um nível ideal que você vai atingir e que você vai entender que a partir de agora tem saúde. A gente já entendeu aqui também que não ter doença psicológica ou não ter um transtorno psicológico, que está lá classificado no CID, que é o Manual de Doenças, né? E que isso não necessariamente significa que eu tenho saúde. A gente já entendeu isso aqui hoje. Então, não só o fato de você não ter uma doença, ou o fato de você ter saúde psicológica hoje, você me ouviu e ficou pensando assim, Paula, eu faço tudo isso, eu trabalho a minha inteligência intrapessoal e interpessoal, eu trabalho as minhas competências socioemocionais, eu sei o que é isso, eu já li sobre isso, eu faço atividades constantes, eu fiz terapia em algum momento da minha vida em que eu senti que eu não dava conta de lidar com alguma situação específica, eu não consegui lidar sozinho, não há motivo nenhum, absolutamente nenhum, para você não procurar ajuda caso você não dê conta, né, de lidar com alguma situação. Terapia não é para durar a vida toda, mas você pode precisar dela em alguns momentos, né, Paula? Eu acho que eu tenho, isso que tu falou faz muito sentido e eu coloco em prática. Não é o fato de você colocar em prática, repetindo e finalizando essa parte da fala, não é o fato de você colocar em prática que isso significa que você atingiu o prêmio, né, nível prêmio da saúde psicológica e aí você não precisa mais cuidar disso. Não, você precisa continuar cuidando, eu preciso continuar cuidando, eu sou psicóloga e eu preciso cuidar da minha saúde psicológica todo santo dia para o resto da vida. Mas detalhe, não de forma exaustiva, viu? Eu falei sobre ficar de olho nas alterações que você sofre, ficar de olho em como você se comporta, ficar de olho em como você reage às situações. Faça isso, mas não faça isso de forma exaustiva. Não faça isso de forma quase que... Vou usar um termo chulo aqui, gente, não retrata o conceito exato de psicótico na psicologia, mas de forma psicótica, de forma doentia, né? De forma que você começa a ficar adoecido por se observar demais. Mas faça isso de forma leve, pratique isso, de se observar, de se perceber e de conseguir entender melhor por que você reage da maneira como você reage às coisas que acontecem na sua vida. A partir do momento que você conseguir ter um pouco mais de independência, ter mais consciência em relação a como você responde, a como você age, você vai poder afirmar com segurança quando alguém te perguntar, ei, você faz parte dessa cultura de saúde mental, você vai poder dizer sim. E mais do que isso, você não apenas vai dizer que você faz parte, que você tem saúde psicológica, mas você vai dizer que você incentiva essa cultura psicológica no outro. Você incentiva o trabalho dessa saúde psicológica com as pessoas que você atende, caso você seja um profissional da saúde, com as pessoas que você acompanha, com os profissionais com quem você trabalha e com todas as pessoas que estão ao teu redor. E aí a última mensagem que eu queria deixar para você, para vocês, para todo mundo que esteve participando aí, passando por aqui, para todo mundo que vai ver esse vídeo ainda leve a sério, muito a sério. Leve a sério os aspectos psicológicos que envolvem a sua vida. Não diminua os aspectos psicológicos que envolvem a sua vida, tá bom? A gente falou aqui ainda agora sobre, se você chegou no final ou se você tá vendo esse vídeo depois, você pode assistir ele vai ficar disponível em outro momento, mas a gente falou sobre como é muito mais fácil a gente incentivar uma cultura
a gente manter uma cultura de saúde estética em comparação com uma saúde psicológica. Mas então não seja essa pessoa, né? Leve a sério também, cuide do seu físico, cuide da sua saúde física, cuide da sua saúde estética pública, mas não simplesmente por conta de uma questão de status ou por conta de uma questão de como que o outro, o que o outro pensa sobre você, o que o outro vai achar do que você é, não simplesmente por isso. Eu não vou dizer que isso não é importante, eu não vou dizer que isso não faz parte da vida, eu não vou dizer que isso não seja algo com o qual faça sentido se preocupar. Mas eu tô te dizendo que o principal motivo não pode ser pela opinião do outro e que uma das coisas que você precisa cuidar e que você precisa levar muito a sério são os aspectos psicológicos que envolvem a sua vida. Porque absolutamente tudo, absolutamente todos os aspectos da sua vida, todos, pense aí, em cada aspectozinho da sua vida, todos eles estão permeados, estão envolvidos, estão misturados com os aspectos psicológicos, tá bom? Ter saúde psicológica é meio caminho andado para você ter uma vida saudável, você ter uma vida feliz, tá bom? Muito obrigada por esse momento, muito obrigada por terem feito parte, muito obrigada por você que vai assistir esse vídeo depois. Eu adorei fazer parte desse momento aqui na 4, né? E falar sobre descobrir a saúde mental que estava ali coberta e a gente tirou a cortina que estava em cima dela, tá bom? Hoje a gente teve esse papel, tá certo? Grande beijo, até a próxima. Tchau, tchau.